Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 25 de abril, segunda-feira. Hoje nós estamos iniciando a 59ª Assembleia Geral do Episcopado Brasileiro, ou seja, Assembleia da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Estamos reunidos de forma virtual. Normalmente as reuniões da CNBB acontecem a Assembleia uma vez por ano, no mês de abril. Normalmente são 10 dias de Assembleia, porque quando os bispos se reúnem, eles o fazem para discutir todas as questões da Igreja no Brasil. Tudo aquilo que diz respeito à Igreja, as decisões que devem ser tomadas, então precisa de um tempo mais longo. Normalmente as assembleias acontecem em Aparecida do Norte, onde está o Santuário Nacional. No ano passado foi feita a assembleia de forma virtual, o mesmo número de dias, mas de forma virtual. E nesse ano nós a dividimos em duas partes. Nessa semana, uma assembleia virtual, e no próximo mês de agosto, uma segunda parte da assembleia presencial, lá em Aparecida. Então, eu pediria que todos nos uníssemos hoje, a Igreja do Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos, que está reunida. Rezemos pela CNBB, rezemos pelos bispos do Brasil, que são os responsáveis de pastorear a Igreja no Brasil. A Igreja no Brasil, ela é dividida em mais de 250 dioceses, entre arquidioceses e dioceses, pelo país inteiro. Em cada diocese ou arquidiocese tem um bispo ou arcebispo responsável. Então esses bispos fazem relatórios, apresentam a situação das suas dioceses e se reúnem, como eu disse, anualmente em assembleia, não só para avaliar, mas também para planejar a vida da Igreja no Brasil. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ela surgiu em 1952, justamente para atuar junto aos mais diversos segmentos da sociedade brasileira, sempre buscando o bem comum, a defesa dos direitos, sobretudo dos mais empobrecidos, dos mais vulneráveis. E a Igreja existe para evangelizar, e a evangelização supõe termos os pés no chão e os ouvidos voltados, um para Deus e outro para o povo. Então os bispos são chamados a terem consciência da realidade que estão vivendo, a situação real do país, das dioceses, e procurar evangelizar, iluminar essa realidade a partir da palavra de Deus e orientar o povo de Deus como é que nós devemos ser e estar, como é que nós devemos viver a nossa fé. Por isso que a CNBB, ela tem documentos, ela tem orientações, ela tem um plano de ação, né, que são aquilo que nós conhecemos como as diretrizes gerais da Igreja no Brasil. E a CNBB, ela é organizada em regionais. Através dos regionais, há uma outra coordenação, existe uma coordenação geral na CNBB. E depois cada regional tem uma outra coordenação. São 19 regionais na CNBB. E o nosso regional, Leste 3, foi o último a ser criado. Foi criado no ano passado, então é o último regional e compreende as dioceses do estado do Espírito Santo. Antes, nós pertencíamos ao Regional Leste 2, que era composto pelos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Agora nós nos separamos do Regional Leste 2 e constituímos o Regional Leste 3, só com as dioceses do Espírito Santo. Então, queridos irmãos e irmãs, nós pedimos as orações de todos hoje para rezarem pela Igreja do Brasil, por todos os bispos, para que sejamos bons pastores, como tem insistido o Papa Francisco, que sejamos pastores com cheiro das ovelhas, que conheçamos a realidade do nosso povo e que cumpramos o mandato de Jesus. Ide pelo mundo inteiro, evangelizai, anunciai a boa nova.
e que a igreja sempre se coloque ao lado dos menos favorecidos, daqueles que mais precisam. É por isso que muitas vezes a sua palavra, a palavra da igreja, é mal interpretada, muitas vezes é questionada, justamente porque faz o seu papel de defensora da verdade, de defensora da justiça. Rezemos então pela CNBB, por esta assembleia, todos os dias. Essa assembleia vai de hoje, segunda-feira, até a sexta-feira. Então, pelo menos uma Ave Maria por dia, dediquemos à Assembleia dos Bispos para que nós possamos fazer a vontade de Deus aqui na nossa terra, no Brasil, e que estejamos intimamente unidos ao Papa Francisco, que é o Bispo de Roma, que é aquele que nos confirma na nossa fé. Que possamos rezar também por ele, pelo Papa Francisco, que é Pedro, aquele que foi escolhido para confirmar os irmãos na fé. Um grande abraço a todos, estamos juntos, somos uma só igreja, a Igreja Católica aqui no Brasil. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.